Meu prezado ministro Boulos, de novo, aí eu aqui incomodando. Mas é que quando eu vou conversando, igual, eu fiz 2 áudios antes, hoje são 25 de janeiro de 2026, e me ocorreu aqui um, um pensamento que pode ajudar muito ao PT, e se o PT não se reeleger, através do seu Lula agora, esse ano que nós estamos no race, o outro partido que vier, porque eu sou uma pessoa independente, eu quero trabalhar pelo Brasil, certo? E eu espero que o senhor não tenha essa mentalidade assim, não, não é minha ideologia, então nem vai me ouvir. Não, por favor, me escute, tá? Por favor. E leve para ele. Né? E se ele concordar, eu vou torcer por ele para ele se reeleger. Tá bom? Meu prezado, eu quero falar do turismo. Turismo é uma coisa fantástica, certo? Um dos melhores negócios que existe hoje, pela minha observação, pela minha visão das coisas, é hotel. Os hotéis são um setor muito rendável, certo? Principalmente quando eles são muito bem administrados, tá bom? Agora, veja o senhor, a minha ideia. O senhor já observou o tamanho do Brasil? Olha, meu pai faleceu, não viu o que eu estou falando, mas o Brasil, lá para o norte, nordeste, até o sul, rapaz, nós temos áreas maravilhosas, áreas que é difícil até de acreditar que aquilo ali está no Brasil, certo? Completamente abandonadas, certo? Lá na divisa, por exemplo, com a Venezuela, olha que estouro aquelas montanhas, aquelas chapadas gigantescas. Aquilo é uma coisa extraordinária, não é? Olha os cânions que nós temos lá no sul, em Minas, não é? Então, quer dizer, é tanta coisa que existe no Brasil, não é? Que a gente, mas é muita coisa mesmo, certo? Outro dia eu mesmo não tinha conhecimento, eu sou mineiro, mas Pantanal dentro de Minas Gerais, existem regiões gigantes dentro de Minas Gerais que é Pantanal, é igualzinho o Pantanal que nós temos, né? Em Mato Grosso. Então é tanta coisa fabulosa. As praias, rapaz, eu até agradeço ao pessoal que são forenses do YouTube que faz esses vídeos turísticos e que mostra que maravilha que nós temos. E quando a gente vai olhar as pessoas da elite, as pessoas com a classe social melhorada, que às vezes não estão nem no nível de elite, mas é a classe mais melhorada, ficam brigando por passagem de avião para ir para a Europa. Pensa bem. Né? E conosco toda essa maravilha. Conclusão. Um projeto que eu gostaria de ver em vida. Eu vou mostrar para o senhor, conversar com o senhor presidente Lula, que se o presidente Lula se ele não tem o dinheiro, o governo não tem como mais arrumar o dinheiro, por causa que o ministro Fernando Haddad se espreme de toda maneira para conseguir uma verba, não é? E acaba até criando algum imposto. Mas veja o senhor, compensa até um empréstimo, pedir um empréstimo. Um grande empréstimo, nós temos reservas para isso atualmente. Lá na era do Sarney nós não tínhamos reservas. O senhor não vivenciou esse tempo, mas nós não tínhamos reservas. Não é? Agora nós temos um grande um grande porte de reservas. E quanto mais independente do dólar nós formos, mais reservas nós vamos ter. Porque qualquer problema no dólar, com valorização demais da conta, por exemplo, o Banco Central vende dólar para poder baratear o preço do dólar, controlar o preço de face do dólar na praça. Correto? Conversa com o Banco Central para você ver que fortuna que é gasta nisso, nas nossas reservas. A cada entrada do Banco Central é 50 milhões. Faz uma entrada 2, 3, 4 na manhã, mais 2, 3, 4 de tarde, e ali vai um dinheiro para o ralo. Porque é só para fazer um controle psicológico do dólar, fictício do dólar. Porque, na verdade, se ele está a 6 e conseguiu, era para estar no 5,80, mas se vendeu para fazer ele voltar no 5,80, ok, conseguiu ganhar a, a queda de braço com o mercado financeiro, mas e aí? E o dinheiro que se queimou? Viu que é um verdadeiro ralo? Que o dólar traz é só trauma? É isso que eu quero dizer. Então, eu tenho uma ideia.
para gerenciar caixa para o governo, cash flow. Veja o senhor, vamos aproveitar do nosso parque ambiental que nós temos, o nosso chão Brasil, e vamos trabalhar em cima dele. Como? Vamos criar uma ferrovia, só aí já é um dinheirão que já começou a produzir emprego. Implantar uma ferrovia, fabricar trilhos, construir locomotivas, gerenciar o pessoal que atende isso. É um dinheirão para implementação, mas que vai trazer um lucro muito gigante. Vamos construir nossa ferrovia, começando lá no sul, lá na ponta do sul, a cidade lá mais próxima da fronteira possível. E vamos com ela até o Nordeste, essa rodovia. De lá vamos para o Pará, lá no norte, certo? Então, vamos cortar para chegar no Acre, lá na terra da ministra Marina. Minhas condolências, ministra Marina. Meu abraço, tá? A senhora é uma grande pessoa, tá bom? Espero que esteja até bem de saúde. A senhora esteve enferma há uns 2 meses atrás, se retirou até para se tratar. Espero que esteja tudo bem, tá bom? Mandei mensagem para a senhora, mas como eu já falei em vídeos passados, a gente não tem o retorno. Não é culpa da senhora, eu sei que é a equipe. E eu compreendo muito bem isso, certo? Não quero nem conversar muito, porque eu posso estar prejudicando alguma pessoa por um erro técnico, um erro trabalhista, né? Eu não quero ninguém desempregado. Mas, olha, meu prezado ministro Boulos, voltando, para que a ferrovia? Para pôr um trem, uma locomotiva, uns vagões, mais nada? Não, meu amigo, não. Vamos criar um parque gigante de turismo. As paradas, aonde o trem vai fazer as paradas, esse trem vai ser um trem, um trem temático, como se diz, é um trem temático. Ele vai ter o top dele em cima, é todo de vidro para as pessoas sentarem e verem a paisagem, certo? As pessoas não têm compromisso de chegada, as pessoas têm compromisso de aproveitarem o tempo que eles estão nesses trens que vão rodar. E nas paradas é todo um complexo de atendimento turístico para essas pessoas, mostrando o folclore da área, guias mostrando o que eles vão ver à frente, por atenção em determinado momento que eles vão ver à frente, o que eles viram no passado, se eles querem fazer uma recapitalização, eles tornarem a falar, compreendeu? É uma coisa fantástica. E esse trem vai viajar, como eu falei, para todos os sentidos no Brasil. E essas pessoas não precisam de ficar presas nele dias e dias, semanas e semanas. Não. As pessoas vão por um determinado tempo, por uns dias, e naquele ponto ali que eles não vão seguir viagem, eles vão retornar no outro trem que está voltando, da mesma formação. Ou seja, um trem panorâmico. Consegui a palavra. Desculpe o meu atraso. Caduco. Pois é. Mas o trem panorâmico, não é? Mas veja, não paro por aqui. Agora, veja o melhor da história. Nós vamos criar, certo? Nós vamos criar um sistema que nós vamos trazer as pessoas para o Brasil. Vai atrair as pessoas. Que sistema é esse? Competitividade, competição. Competição funciona? Claro que funciona, certo? O futebol não é uma competição? Os outros esportes não todos são competições? Pois é, mas nós vamos criar uma competição de guerra. Guerra é uma coisa que atrai todo mundo, meu prezado ministro. Mas não é matar ninguém, não. Mas o espírito da guerra vem lá dos mongóis, certo? Os mongóis já fizeram guerras que morriam 100 mil, 200 mil pessoas, antes de tudo. Antes da China existir, antes da Rússia. Eles já atuavam, eles já eram mestres de fazer, agendar e produzir uma guerra. Não é? É tanto que naquela época deles, os cavalos eram igual o cavalo que o senhor conhece em São Paulo, no Brasil inteiro, mas eles, por milhares e milhares e milhares de anos, eles foram de uma forma covarde, foram fazendo o cavalo nascer com as pernas mais curtas, certo? E hoje, olha o que restou da Mongólia, porque praticamente não existe mais nada, mas os cavalos são
pequenininhos, são cavalos grandes, normais, mas as pernas são curtinhas. Por causa de quê? Porque o guerreiro mongol, ele queria controlar o cavalo com o calcanhar. Vira para a direita, para, segue, velocidade. Tudo era com o calcanhar, para ele ter as duas mãos livres e não segurar no arreio. Porque ele segurando as duas mãos, ele tinha duas espadas na mão para guerrear, uma lança, um escudo, ou então uma espada. E isso era um fator que fez aquela comunidade mongólia daquela época, né, aquela geração de milhares e milhares de anos de existência, milhares e milhares, dezenas, sobreviver, vencer e criar aquele império. E quem fugiu do império é que acabou criando esses outros países de todo o continente asiático. Né? Mas veja o senhor, cá na Rússia também. Então nós vamos criar esses sistemas de guerra. Não vai ter essa palavra guerra, porque ela é muito feiosa, não é? Mas nós vamos achar uma palavra, vamos bolar uma palavra competitiva para implantar nesse sistema. Né? Uma palavra que atraia com esse mesmo sentido assim. Vou dar um exemplo. Eu sou um inglês. Eu vou dizer, que é isso? Eu vou falar em português. Que é isso? Eu não aceito o brasileiro falar que ele consegue transpor aquele rio todinho, aquela região todinha, e falar que fizeram de uma maneira que ninguém no mundo faz. Não, eu faço, eu vou lá. Aí eu vou arrumar minha equipe, né? Uma equipe que pensa igual a mim, né? Seja lá em Londres, né? Então, um exemplo. Vamos lá, certo? Vamos atuar, vamos combater, né? Seja lá em Liverpool, aonde for. E isso é o turismo. As pessoas vão ter vontade de vir para competir no Brasil. Vem da Itália, vem de Portugal, vem do Paraguai, do Uruguai, para onde a seta apontar, as pessoas vêm. Porque as pessoas querem chegar e participar das competições. Nós podemos criar essas competições. Por exemplo, nós temos um rio gigante, que é o Rio Amazonas, nós podemos fazer no Rio Amazonas. O trem que vem lá do Rio Grande do Sul chegou ali e as pessoas vão passar ali um período para poder competir, certo? Dentro disso que eu estou falando ali, nós vamos criar um gigantesco parque industrial para produzir tudo para essas competições, como, por exemplo, os barcos têm que ser todos de madeira, tipo caravelas, não é? Nós vamos produzir isso. Os portugueses vão fazer do estilo português, os ingleses vão fazer do estilo inglês, os espanhóis vão fazer que já dominaram o mundo também, com as embarcações deles, no estilo deles, os franceses, os holandeses. Todos eles têm tradições nisso. E nós vamos usar dentro disso e nós vamos produzir. Imagina para casa de milhões de empregos que não vai gerar isso. Produzir para atender esse tipo de mercado, esse tipo de turismo, entendeu? E as caravelas vão com intenção de partindo de um ponto para chegar até um determinado ponto, mas ali nós vamos criar milhares e milhares e milhares de situações para travar a navegação desses comboios, certo? E é um comboio atrás do outro, do Brasil, da Inglaterra, tudo junto. Quem conseguir chegar que vai ganhar. E que situações que são essas? Situações igual, por exemplo, o senhor não assiste, por exemplo, o senhor, amigos do senhor já devem ter assistido, quantos e quantos programas na TV mesmo tem, programas de competição de jovens, não é? Jovens tentando pular um muro, sobe de corda, desce de cabeça para baixo, vira pirueta, vem de lá um elemento passando uma espécie de uma navalha para a pessoa ter que abaixar de imediatamente, mas não é uma navalha, uma mão tentando jogá-lo no poço. Esse tipo de competição, não é? Existe demais. Hoje isso é qualquer luxo no mundo. E lá na América, por exemplo, eles fazem um cenário tudo muito bacana, não é? E é assim que eu mesmo gostaria de ver no Brasil, você entendeu? Então, a pessoa que começa a viajar lá no sul, lá na cidade, a última cidadezinha na fronteira, olha, ele vai ter uma gama de possíveis realizações dentro daquele tempo que ele determinou que ele pode tirar uma férias, seja um mês, seja uma semana, seja 3, 4 semanas, um mês, seja 2 meses. É muito
coisa, mas é muita coisa. Aquilo vai engrandecer essa pessoa. Essa pessoa vai se sentir num outro nível depois que ele participou de tudo isso, porque as experiências não são experiências só assim, pontual. Você chega, por exemplo, você vai para uma praia hoje, em qualquer lugar, João Pessoa, Recife, onde o senhor for, lá no Guarujá, onde o senhor for, aquilo ali é pontual. O senhor volta lá amanhã, está daquele mesmo jeito. 2 dias depois, 3 dias depois, lá em Guarapari. 2, 3, 4 dias, uma semana depois, é a mesma coisa. Não é? Então, nesse sistema não existe nada pontual. É tudo rotativo. A cada hora você está vivenciando uma situação. O senhor compreende? Então, o governo poderia arrumar uma verba gigante para poder construir isso. Eu acredito, na minha opinião, quer dizer, eu não posso falar que nisso eu vejo pessoas conseguindo fazer, porque isso vai de cada um, não é? Vai de cada pessoa. Mas, infelizmente, não é uma coisa conjunta. Mas eu acredito que uma pessoa possa conseguir essa verba. Depende do diálogo, depende de como ele vai passar essa imagem. Por exemplo, o FMI, para o mercado europeu, para os próprios Estados Unidos, né? E essa pessoa vai mostrar como que essas pessoas vão ser os nossos acionistas nesse projeto, né? Vão ajudar a construir esse projeto, porque todos esses países vão ter vantagens. É isso que eu gostaria de falar com o senhor, certo? Põe bastante atenção nisso agora. Porque, veja o senhor, vamos dizer que a Itália, vamos dizer que na Germa, França, onde for, os Estados Unidos, fizer um colosso de um empréstimo para gerenciar, construirmos esse projeto, eles lá podem usar capitalização. Eles vão capitalizar dinheiro dentro do complexo produtivo deles, dentro do parque acionário deles, de empresas. Não é? Por exemplo, as 7 magníficas, por exemplo, não é? Que agora, inclusive, é só 6 magníficas, porque tem uma que está de cabeça para baixo e o trem está pegando para capar. Mas, desculpa essa palavra, está pegando fogo. Nossa. Então, entendeu? Então, tem muita onde adquirir verba, apesar que muita gente fica lendo negócio de dólar. O mercado é muito robusto, tá? E a Europa a mesma coisa. Podem trazer marcas, certo? As marcas de moto, né? Do kart, de carros, a Ferrari, Lamborghini, tanta marca, né? Maserati, vão ajudar a patrocinar isso. E quem vier da Itália, porque vai vir pelotões de gente, vem tudo igual hoje as camisas de time brasileiro, tudo com propaganda, certo? É onde arrumar uma verba. Outro lugar de arrumar verba, o governo brasileiro poderia conectar, por exemplo, na UEFA, lá na Europa, o campeonato deles, muito visto no mundo inteiro, não é? A Champions Leagues, poderia também tentar colocar times brasileiros para participarem lá, certo? Então, se vai ser só os campeões brasileiros, isso aí não é o osso dessa sopa aqui, não é? Eu estou querendo o osso dessa sopa, não, a carne dessa sopa. Ninguém vai comer o osso, não. Desculpa, tá, ministro? Eu cometo cada falha, né? Fazer o quê, né? Eu sou analfabeto. É isso que é a verdade. Mas então, veja o senhor, esses times vão coletar muita cota, muita verba. Eles vão participar, eles vão ter a arrecadação deles, mas eles também, esse dinheiro vai ser anexado nesse turismo brasileiro. Então, todo desportista, aquelas pessoas que ficam no estádio, acho que essa que é a palavra, torcedores, desculpa, todos os torcedores vão ter direito de virem, por causa que o ingresso deles pagou para a verba vir, mas nós também mandamos um time, ou vários times, para disputarem o campeonato, e esses times também receberam, e parte dessa verba vem para a mão do governo, para o governo gerenciar a rotatividade do projeto, né? A implementação do projeto.
Pensa que maravilha. Pensa que maravilha as caravelas. Que disputa que seria, meu prezado ministro Boulos. Pensa bem. Tá eu e o senhor lá, ó, com aqueles pau comprido parecendo contonete de ouvido, né? Que a ponta deles é cheia de algodão, e vai passando pelo barco do inglês, a gente dá aquela cacetada no inglês, o inglês dá uma cacetada em nós. Quer dizer, fica um negócio gostoso demais, não é? Então, de repente, aí nós conseguimos pular na corda, cai todo mundo lá dentro daquela embarcação deles e nós dominamos. Então, quer dizer, aquela embarcação é retirada. Não é? Mas eles têm o direito de continuar na competição e eles vão para outra embarcação, sobem em outra embarcação, e porque são tudo construídas para aguentar excesso de carga. Então fica muito bacana. Isso traz uma competição mundial para dentro do Brasil, compreende? E o foco é chegar na final. E ali, para passar daquela parte do rio para frente, tem que conseguir dar flechada naqueles alvos que vão ficar pendurados, na minha visão, assim, vão pendurar os alvos, dar flechada para poder conseguir atingir aquele alvo. Não atingiu, vai ficando ali até conseguir atingir. Eu e o senhor não consegue de jeito nenhum, nós somos ruins de pontaria, mas os ingleses é bom de pontaria, conseguiu acertar o alvo, e eles vão na nossa frente. Depois eu e o senhor, ó, que trate de remar mesmo para poder pegar eles de novo. E o barco não é duas pessoas, é centenas e centenas de pessoas dentro da caravela dessas que eu estou falando. É muito bem estruturado, é muito bem feito as coisas. E é claro, tudo com corpo médico de primeiro socorro, certo? Helicópteros para primeiro socorro, tudo vai ser muito bem construído. Não é nada de dizer assim, isso aí é uma participação de país de quinta categoria, emergente, igual a gente era chamado no passado, emergente, terceiro mundo. Rapaz, chuta esse troço que isso aí é um passado que nunca tem que ser lembrado. Nós somos primeiro mundo também, certo? Nós somos primeiro mundo. O negócio é pôr a cabeça para funcionar. Então é isso. E isso cria muita coisa. A competição de comida. Na hora todos os barcos têm que parar e todo mundo tem que produzir. Quem chegou na frente vai produzir, vai ter todos os painéis, as cozinhas todas montadas, né, no litoral dos rios, né, pluviais, para todo mundo produzir ali, produzir uma pizza, produzir uma feijoada, o prato que eles acharem que eles devam produzir dentro daquela deles, do costume deles. Não é? O italiano vai querer fazer pizza. Se fosse eu ia fazer uma feijoada, tutua mineira, opa, trem bom, entendeu? É verdade, mas deu uma vontade de comer agora, rapaz. Mas, entendeu? Então, é muitas coisas que nós podemos fazer, certo? E tudo levado à frente. Tudo é uma competição séria. Não tem, lógico que ninguém vai massacrar ninguém e ferir ninguém, é tudo com respeito. Não é? Se eu tomei uma cacetada na cabeça de uma ponta de uma cotonete gigante de algodão, eu tenho que cair e falar, perdi. É assim que funciona. Não vou esperar tomar uma cacetada até me arriar, ficar tonto, não. Não é assim não. É tudo compreensível, é tudo doando para poder a gente competir. Não é? Olha, eu acho que daria muito certo. Eu acho que o governo ia adquirir muita verba, mas muita verba mesmo, para implementação. E depois da implementação, isso ia girar um capital gigante no Brasil, certo? Pensa bem, a grande construtora de aviões, lá nos Estados Unidos e na França, não vou citar o nome, mas todo mundo conhece perfeitamente, não é, meu prezado ministro? Então, eu falo assim para o YouTube não jogar esse vídeo meu fora, mas veja, o tanto que o governo ia negociar com esses países, certo? Eu lembro que esse atual presidente da França, ele veio com toda a satisfação lá no plenário, lá para agradecer a um determinado país, certo? Da área asiática, eles estavam propondo, eles fizeram uma proposta afirmativa de comprar 130 aviões, certo? Aquele bem grande, não é? Desculpe, não é o bem grande, não, é o após o bem grande, certo? O após não, é o antecedor, certo? E fizeram essa afirmativa e compraram, e o presidente veio agradecer, ele falou assim, a França agradece muito
pelos 18 mil empregos que vão surgir agora. Pensa bem, como é que a França ganhou 18 mil empregos, rapaz, além de toda a comercialização do avião, não é? E que vai receber. Não é bacana? Os dois países ficaram abraçados. Pensa o tanto que o nosso presidente Lula iria abraçar, seja na América, seja na França, ou seja na própria Rússia, aonde for. Na China mesmo, a China já está produzindo jatos gigantes, estão guardados, por causa que está aguardando a liberação da licença, mas são verdadeiros cargueiros, entendeu? Então, tudo isso, o governo ganha muito ponto, e nós iríamos adquirir essas máquinas voadoras. Por causa de quê? Porque, pensa bem, de repente, nós queremos mostrar lá no Sul o folclore nordestino, que é uma coisa que deveria ser considerada como uma das maravilhas do planeta, não é? Uma das maravilhas. Coloca aquilo em 3, 4, 5 aeronaves gigantes para trazer, para poder fazer essa parte desse turismo. Essas naves vão ficar para lá, vão ficar para cá, vão ficar para todo lado no Brasil. Então nós vamos precisar de centenas e centenas de naves gigantes assim, não é? E está na hora de comprar, porque a maior, por exemplo, na França está valendo 50% a menos, porque o projeto não está conseguindo pôr a nave como eles projetaram, né? Ou seja, se projetaram sair 50 por ano, não está saindo nem 10. Mas está em vigor, ela continua sendo melhorada e ela continua viva, o projeto continua vivo, mas já está 50% mais barato. Então, quer dizer, ganha o mundo inteiro. O negócio é o Brasil fazer. Ó, arregaçar as mangas, vontade política e pegar para trabalhar. Gente, muito obrigado, ministro Mouros, por ter me ouvido, ok? Espero que o senhor leve o conhecimento do senhor Lula. Gente, obrigado se vocês me ouviram até aqui, disponibilizaram o tempo de vocês me ouvirem aqui. Muito obrigado. Se inscrevam, dê um joinha e falem alguma coisa, comuniquem, certo? Para o YouTube levar essa mensagem, é muito importante isso, certo? São ideias, deem as ideias de vocês, não é? E quem sabe vocês melhoram essa ideia 1000 vezes, ou vocês venham com outras, é para o Brasil adquirir verba. Quanto mais verba a pasta, o gabinete do nosso ministro Fernando Haddad adquirir, gente, mais ele tem uma chance de fazer uma administração mais coerente, com menos impostos. Ele não é rei de criar imposto igual se fala no Brasil, não. Isso não existe, não, gente. Entendeu? Isso não existe, não. A vontade dele é que todo mundo pague o menos imposto possível e que nem veja imposto na frente. Mas nós temos que ter verba, porque nós temos um câncer no Brasil que chama máquina pública. A nossa máquina, a dívida pública brasileira, grande parte dela, quase que absoluta, é a dívida, é a máquina pública. Essa politicagem que existe, né? Muito cabide de emprego, uma pasta tem o vice do atual ministro, esse vice tem vice dele, tem mais vice, tem tanta gente que trabalha envolvida naquilo ali, que, na verdade, um computador às vezes resolveria tudo, certo? Um computador não, é um aplicativo. Obrigado.